Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 10, diz a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes da maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, nessa noite, nós vamos estar dando continuidade ao ensino que começamos há quase um mês atrás, em que nós estamos falando da Epístola de Tiago. E todas as vezes que a gente vai iniciar um ensino, é sempre bom lembrar: a Epístola de Tiago está sendo destinada a crentes. Por mais que você vai ver um texto pesado e que pareça ser destinado ao mundo, não. É aos irmãos, são aos crentes que foram dispersos. Se você quiser saber disso, é só você ler o versículo 2 do capítulo 1. Na verdade, o versículo 1, Tiago já vai dizer a quem é destinada. Porém, não é destinada a uma igreja localizada numa cidade. É uma igreja localizada aos irmãos que foram dispersos naquela perseguição. Então, o texto que nós vamos ler, tanto do capítulo 3 da semana passada, quanto do capítulo 4, parece até que Tiago está escrevendo para pessoas que nunca foram crentes, que nunca tiveram contato com a palavra, pela quantidade de erros e erros gravíssimos. E hoje, no capítulo 4, nós vamos ver em algum trecho, até a respeito das guerras e mortes que poderiam estar havendo no meio dos crentes, por causa da inveja. Na semana passada, nós entramos um pouquinho nesse texto, mas vamos iniciar o ensino expositivo nessa noite, iniciando do capítulo 4, versículo 1, porque Tiago vai dizer: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? E aí essa pergunta, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E essa resposta eu poderia já linkar com o apóstolo Paulo dizendo aos Gálatas no capítulo 5, que a resposta está lá. O que Tiago está dizendo aqui é a origem principal das contendas e conflitos na igreja. E ela é concentrada, irmãos, no desejo do reconhecimento, honrarias, glórias, poder, prazer, dinheiro e superioridade. E volto a dizer, irmãos, não é uma mensagem que Tiago está dando para quem não é crente, é para os cristãos. Tiago está dizendo para os crentes: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Qual é a razão das contendas do meio de vocês? Qual é a razão das brigas? Se não é por causa dos deleites dos vossos prazeres, do orgulho, das honrarias, das glórias que vocês desejam. A gente pode imaginar isso, é só na época que Tiago escreveu essa carta. Dos nossos dias não acontece isso. Irmãos, é o que mais acontece. Toda briga, toda contenda numa igreja, em um ministério, o objetivo, ou melhor, a causa principal, a raiz principal está aqui. É o desejo do reconhecimento, é a honraria, é a glória, o poder, o prazer, o dinheiro.
A maioria das brigas, irmão, você pode ver, a raiz de todo mal é o dinheiro. Não poderia ser dentro da igreja, mas acontece. Não no nosso caso, irmãos, porque nós vivemos em paz. Mas quantas brigas vocês já ouviram? Quantos noticiários de divisões que houveram? A raiz de tudo aquilo ali, irmãos, eram as guerras e pelejas que haviam dentre eles. O desejo exacerbado pelo dinheiro, pela honra, pela glória. Porque, irmãos, o poder cega o entendimento dos homens. Eu já ouvi dizer por um amigo que dizia: você quer conhecer um homem de verdade, dê a ele dinheiro e poder. Enquanto não tem o dinheiro e o poder, ele é humilde, está tranquilo, está no lugar dele. Mas quando ele começa a ter dinheiro e poder, aí ele mostra quem de fato ele é. Aí de repente começa a pisar, de repente começa a ser orgulhoso demais, maltratar as pessoas. Aquele que antes parecia ser humilde, agora já não é mais. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ele dinheiro e poder. E Tiago está mostrando isso, a raiz, a fonte de onde estava vindo, no meio dos irmãos. E detalhe, se Tiago está escrevendo isso, irmãos, não é para prevenir os irmãos, já é algo que estava acontecendo. Era algo que já era praticado no meio deles. E aí a mensagem, talvez ela não seja para algo que está acontecendo em nosso meio, mas é para advertir nós, os irmãos e as irmãs. É uma advertência para nós termos cuidado, para que o desejo exagerado pelo poder, pelo prazer ao dinheiro e a superioridade ao próximo, que a gente possa se manter humilde no nosso lugar. A satisfação dos desejos egoístas tornam-se mais importante do que a retidão e a vontade a Deus. E quando isso ocorre, surgem conflitos egocêntricos na congregação. No dia que isso acontecer no nosso meio, irmãos, vai haver divisões, vai haver brigas. No dia que isso acontecer no meio da igreja da Tupi, vai haver brigas, discórdias e conflitos. Mas enquanto nós formos humildes e entender a vontade do Senhor nas nossas vidas, a gente vai ser sujeito à vontade do Senhor e vamos viver em paz. Enquanto nós vivermos na humildade, debaixo da autoridade da palavra do Senhor, nós vamos ter paz na vida. Mas no dia que surgir no meio de nós pessoas que não têm humildade, que ele é egoísta, que ele é egocêntrico, que eles têm um desejo exagerado pelo prazer, pelo dinheiro, pela glória, essa pessoa vai causar divisão em nosso meio, porque ele não é humilde, ele não sabe ouvir, ele não consegue se submeter a uma liderança, porque o líder bom é ele, o pastor bom é ele, a líder das irmãs boa é ela, a líder dos jovens bom é ele, e às vezes ele não entende que tudo tem o tempo certo de Deus. Por mais que você tenha um chamado, por mais que você tenha o dom de Deus na sua vida, mas espera o tempo de Deus. Seja humilde, tenha humildade no coração. Os causadores dessa situação, irmãos, demonstram que não têm o espírito e que estão fora do reino de Deus. É por isso que eu disse aos irmãos, eu posso pegar o versículo 1 de Tiago, capítulo 4, e linkar ele com Gálatas 5, 19 ao 21, como também posso fazer menção de Romanos, capítulo 7, versículo 19 ao versículo 25. Coloca aí Romanos, capítulo 7, porque nós estamos falando aqui de problemas que é relacionado à carne, problemas relacionados à sua carne, e o apóstolo Paulo vai esboçar isso no capítulo 7, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero esse faço, versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, versículo 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Finalizamos no versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo está dizendo de uma guerra que é travada dentro do homem. E aí ele usa a lei do homem e a lei de Deus. É a guerra que existe dentro de nós,
entre carne e espírito. E é o que vai dizer as obras da carne e as obras do espírito em Gálatas 5. Dentro de nós, irmãos, se nós não vigiarmos, se nós não alimentarmos dentro de nós o espírito, e fala que já disse aqui em outros cultos de ensino, nós somos sujeitos a viver essas guerras, estamos sujeitos a viver essas pelejas entre nós. Se não vigiarmos e não alimentarmos mais dentro de nós o espírito, a carne fala mais alto. Se não vigiarmos, irmãos, e alimentar o espírito que habita em nós, a carne vai sujeitar, a carne vai dominar as nossas vontades. E tudo o que fazemos é baseado nos desejos da carne. E todas as tomadas de decisões, tudo o que fazemos, se for impulsionados pelos ímpetos da carne, nós vamos viver em guerra, nós vamos viver em discórdia, porque nada do que fazemos baseado na vontade da carne é bem, faz bem para a comunidade, faz bem para a igreja. É por isso, irmãos, que nós incentivamos os irmãos, os pastores incentivam, eu incentivo os irmãos, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque quando nós fazemos isso, nós sujeitamos a carne, e nós alimentamos o espírito dentro de nós, e aí você começa a ter domínio próprio, você começa a ter domínio das suas paixões, porque todos nós somos tentados, é o que Tiago está dizendo. Porque nós somos tentados nos deleites e prazeres da carne. No versículo 2, Tiago vai dizer: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. E aí Tiago, ele vai fazer, eu posso dizer duas orações no versículo 2. Porque ele poderia estar dizendo, querem o que não têm e até matam para conseguir. E a inveja. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E as invejas que nós mencionamos do versículo 13 ao versículo 18 do capítulo 3. Tiago quer mostrar que a desordem e o mal da comunidade tem origem na inveja amarga e a ambição egoísta. Se você voltar a alguns versículos, nós falamos na semana passada sobre a inveja e sobre a ambição egoísta. Talvez você está aqui nessa noite e diz, mas eu não tenho inveja. Mas talvez você já se deparou com uma pessoa invejosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa ambiciosa para ter ou possuir aquilo que a outra tem. Aí Tiago vai dizer, essa pessoa não vai conseguir nada. Ela vai pedir, mas não vai alcançar nada, por causa da inveja. No versículo 3, vamos dar sequência. Versículo 3 ele vai dizer, é uma sequência do versículo 2, pede e não recebe, porque pedes mal para gastardes em vossos deleites. E aí o versículo 3, irmãos, o que Tiago está dizendo que eles estão pedindo? Notamos que do versículo 1 ao 2 não está falando de bens materiais, mas o capítulo 4 de Tiago é uma sequência do capítulo 3. Lembra que nós falamos na semana passada sobre a sabedoria? O que Tiago está dizendo aqui é o que eles estavam pedindo, relacionado à sabedoria, sobre ser mestre, sobre liderar as pessoas. Tiago está dizendo, vocês vão pedir até secar a língua, mas vocês não vão conseguir, porque vocês estão pedindo com inveja, vocês estão pedindo com orgulho, para subjugar o próximo. E aí Tiago está dizendo para eles, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. E aí, irmãos, Deus deixa de responder às orações dos que amam os prazeres e desejam honra. Se o seu pedido, se as suas orações são baseadas apenas para atender e satisfazer as suas próprias vontades, para honra própria, talvez você nunca vai receber. Talvez você nunca vai receber. Sabe qual é a oração que Deus vai responder, irmãos? E aí eu até anotei aqui uns requisitos da oração eficaz. Porque a gente costuma dizer, tudo o que pedides, coloca aí Marcos, capítulo 11, versículo 24. Muita gente tem dúvida desse texto. Aí lê o texto e fala, mas por que eu oro e Deus não responde? Jesus vai dizer, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quantos oram aqui? Levanta a mão e dão glória a Deus. Vocês oram com fé? E por que a gente ora com fé e não recebe? Já pararam para analisar o texto? Por que a gente ora com fé e às vezes Deus não responde a oração? E aí eu quero passar aos irmãos aqui alguns requisitos da oração eficaz.
Porque talvez a gente ora, mas está orando e pedindo algo errado. Para não nos prejudicar. É o que o Tiago está dizendo, vocês até pedem, mas pedem mal. Porque o que vocês estão pedindo é para gastar nos próprios deleites. Requisito número 1 da oração eficaz. Se tivesse alguém com a caneta e um papel, era bom anotar, para quando você for orar, lembrar do que eu vou dizer aqui. Eu vou dizer 4 itens. 4 itens da oração eficaz. Primeiro, nossas orações serão atendidas se primeiro tivermos uma fé genuína e verdadeira. Se a oração que você for fazer não tiver fé, se não for de verdade, nem adianta. Porque o meio pelo qual eu consigo alcançar a Deus é por meio da fé. Se a sua oração é uma oração xoxa, aquela oração que não tem fervor, que não tem fé, certamente Deus não vai te responder. Porque o meio principal da oração ser atendida é a fé. E está escrito ali no texto. É orando, é tudo que você pedir, crendo recebereis. É você crer, fé no Senhor. Se você está com uma causa, irmão, irmã, na justiça, se você colocou algo diante do Senhor, todos os dias que você for orar, ore com fé. Sabendo que por aquilo que você está orando, você está pedindo para um Deus que pode todas as coisas. E se Deus quiser, Ele pode te responder, Ele pode te abençoar baseado na fé que você tem. Amém, irmãos? Primeiro requisito da oração eficaz é orar com fé. É crer verdadeiramente no Senhor. É colocar a sua fé em prática. E a fé, irmãos, não depende de circunstância. A fé, ela não depende de circunstâncias. Você pode estar orando e tudo que você está vendo está contrário àquilo que você está pedindo. Você está orando para Deus converter o filho, e quanto mais você ora, mais você vê o filho distante dos caminhos do Senhor. Mas se você tiver fé, continue orando com perseverança, que Deus vai operar um milagre. Você está orando para Deus abrir uma porta de emprego para você, e quanto mais você ora, mais as contas batem na porta. Continue orando com fé que Deus abrirá as portas, e você vai ver Deus abrindo portas, e porta que Deus abre o homem não fecha. E Deus é especialista em nos surpreender. Talvez você está orando pedindo Deus para abrir uma porta de emprego e estipulou uma meta, eu quero ganhar X. Deus vai abrir uma porta que vai te surpreender, porque Deus é poderoso. Mas quando você ora com fé, Deus responde. Requisito número 2 para uma oração eficaz, irmãos. A referência da fé eu já dei, Tiago, Marcos capítulo 11, versículo 24. O segundo, irmãos, a oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. Por isso que eu quis falar para os irmãos sobre a oração eficaz. Vou repetir, a oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. Talvez o que você está pedindo para Deus é contrário à vontade dele. Talvez você está orando a Deus para Deus te levar para a direita, e o que Deus quer para você é que você vá para a esquerda. É um exemplo que eu estou dando. Talvez o que você está pedindo para Deus não é a vontade do Senhor. E vocês já ouviram aquela frase, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se a vontade de Deus é uma, ore alinhada à vontade de Deus. Porque se você fizer isso, a sua oração vai ser eficaz. Irmão, mas eu não consigo entender a vontade de Deus, então busque. Isaías 55, leia a referência. Isaías capítulo 55, versículo 1. Vós, todos os que tendes sede, coloca o versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco fareis um concerto perpétuo, dando-vos os firmes benefícios de Davi. Versículo 4. E eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus. Versículo 8. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Talvez você está orando e a sua oração está contrária à vontade do Senhor. Coloca Marcos capítulo 6, versículo 10.
Marcos vai dizer, seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. É o próprio Cristo falando para o Pai, seja feita a tua vontade. Marcos capítulo 6, versículo 10. Não, primeiro é a oração do Getsêmenes, eu acho que é Mateus 6 e 10, Mateus 6 e 10. Estou lendo a referência errada. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. É a oração do Pai Nosso. O próprio Cristo nos ensinou como orar. A oração está dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade que tem que ser feita, que tem que prevalecer na nossa vida, é a vontade de Deus. Será mesmo que o que você pede todos os dias na oração é a vontade de Deus para a sua vida? Será que aquilo que você quer, que você tanto deseja, é a vontade de Deus? Ou talvez você está insistindo pedindo a Deus algo que não é a vontade de Deus. E vale um conselho, irmãos, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, tudo nos irá bem. Agora, no dia que Deus fizer a vontade nossa, certamente nós vamos padecer. Vou dar um exemplo. O povo um dia chegou para Samuel, que era juiz de Israel. As nações vizinhas têm reis, nós queremos também um rei. E aí Samuel ficou um pouco triste, porque ele já era o líder daquela nação. Aí Samuel vai reclamar para Deus, Deus, o povo está pedindo um rei. Aí Deus vai dizer, Samuel, faça conforme eles querem, eu vou te mostrar o rei para eles. Aí Deus dá, por causa da vontade deles, Saul. Não era a vontade de Deus dar para eles um rei naquele momento. Não foi Deus que falou para Samuel que ia dar um rei para eles. Era a vontade do povo. Saul foi um rei que começou até bem, mas o fim dele não foi bem. Não foi um rei que fez grandes coisas. Por quê? Porque foi a vontade do povo. A nossa vontade, irmãos, são baseadas nas nossas vontades, nos nossos prazeres. E os nossos prazeres, os nossos desejos são momentâneos e passageiros. Agora a vontade de Deus ela é eterna, ela é perfeita, ela nos conduz à eternidade. É por isso que nós temos que orar alinhado à vontade de Deus. Porque se a vontade de Deus for a minha vontade, e se a minha vontade for a vontade de Deus, a minha oração é uma oração eficaz. Aí tudo aquilo que eu peço, Deus confirma. Então vamos rever algumas orações que fazemos. Talvez você está orando dizendo, Deus, eu quero ser próspero. Deus me abençoe com prosperidade, mas talvez seu coração não abriu para a obra. Talvez você ainda tenha no coração a avareza. E Deus sabe que quanto mais riqueza você tiver no coração, mais avarento você vai se tornar. Talvez no seu coração ainda tenha orgulho, prepotência, altivez. E a nossa oração deveria ser tratar o que está interno, por dentro primeiro, dizendo, Deus me prepara para viver as bênçãos do Senhor. Talvez a nossa oração seria, Deus, prepara-me para viver os teus projetos, os teus planos, viver a tua vontade. Só que irmãos, nós estamos vivendo eras, dias, em que os homens oram muito pelos bens materiais e pouco pela vida espiritual. Nós oramos desejando muitos os bens materiais, mas pouquíssimos pelas bênçãos espirituais. Queremos aquilo que vemos, mas não desejamos aquilo que só alcançamos pela fé. É muito bom, irmãos, morar na mansão, ter carro e casa boa, é bom demais vestir as melhores roupas, mas é muito melhor viver na vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para você estar. Talvez hoje você não está na casa que você queria, no emprego que você queria, mas talvez você está na vontade de Deus. Alegre-se por isso. Porque estar na vontade de Deus, irmãos, é que tem que ser o nosso desejo, é estar na vontade do Senhor. A segunda oração eficaz, irmãos, é aquela que fazemos. A oração, ela só é eficaz quando é pela vontade de Deus. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, e versículo 14, ele vai dizer, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não sei se está assim nessa tradução.
capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, Jesus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se o que você está pedindo, irmão, é baseado na vontade do Senhor, Deus está te ouvindo todos os dias que você ora. As suas orações são ouvidas. Você está orando pedindo Deus para te libertar, Deus está te ouvindo, porque é interesse de Deus te libertar das drogas, é interesse de Deus te libertar dos vícios, é interesse de Deus transformar a sua vida. Você está orando pela sua família, é interesse de Deus salvar a sua família, Deus está te ouvindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se a sua oração, irmãos, que você faz confiando nele, for a vontade do Senhor, Deus está te ouvindo. A sua oração é uma oração eficaz. Você está orando pedindo Deus para te dar estratégias para serem usadas na obra, está orando para Deus te usar, é a vontade de Deus, porque o que Deus quer te usar também para pregar a palavra, Deus quer te usar para que você seja um instrumento na sua casa, na sua obra, Deus está te ouvindo. Você está pedindo a Deus dons e talentos para serem usados na sua obra, Deus está te ouvindo, porque o que Deus quer é te usar para ser usado em sua obra. Mas pastor, eu quero que Deus me dê bens materiais também. Primeiro peça as coisas que são do céu. Tem um versículo que vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É que a sua prioridade deve ser primeiro as coisas de Deus, o reino de Deus, as coisas espirituais. Porque é uma conta errada você buscar por algo que é passageiro e momentâneo, o que é a eternidade baseado em 70 anos de vida. Se você for pensar, há uns dias atrás você tinha 18 anos, hoje você está passando dos 30, como hoje eu fiz 35. Lembro-me como se fosse ontem, quando fiz 18 anos, e tinha aquela vontade de fazer 18 anos para sair de casa. Hoje tudo que eu queria era voltar atrás. Passa rápido demais, irmãos. Por isso que nós devemos desejar e buscar as coisas espirituais. Não estou dizendo para que você seja 100% espiritual e esquecer de se programar, de se planejar, de ter a sua poupança, de preparar, ter um pé de meia, preparar o seu futuro para os filhos. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, tem uma vida balanceada, moderada, equilibrada, que você possa buscar um, mas não desprezar o outro. Amém, irmãos? A oração eficaz, é com fé e verdadeira. 2, é baseada na vontade do Senhor. E terceiro, somente devemos orar segundo a vontade de Deus. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus para que Ele nos ouça e nos atenda. Primeiro, eu tenho que orar baseado na sua vontade. E terceiro, eu preciso estar na sua vontade. Porque talvez eu sei qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que o Senhor me livre e que o Senhor me liberte. Mas talvez eu não estou na vontade do Senhor. Talvez eu estou andando por outros caminhos. Você quer que a sua oração seja eficaz? Além de orar segundo a vontade dEle, esteja no centro da vontade de Deus. E qual é o centro da vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você o sirva. É que você esteja seguindo os passos do nosso mestre, conforme a sua palavra. Amém, irmãos? 1 João capítulo 3, versículo 22. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 22. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Isso aqui é obediência à palavra do Senhor. Se você anda conforme a palavra do Senhor, se desviando, se você renuncia ao pecado, renuncia ao mundo, renuncia às paixões, se houve renúncia da sua parte, você está no centro da vontade de Deus. Irmãos, eu estava conversando esses dias com um colega. Qual é a renúncia que o evangelho lhe custou? Ou será que nós estamos... Hoje em dia é assim. O evangelho já não custa mais renúncia. E é impossível, irmãos, um homem conhecer o evangelho, uma mulher conhecer o evangelho, sem lhe custar renúncia. Deixar muitas coisas, deixar de lado. O evangelho é isso, é mudança de vida. É você chegar de um jeito nos pés do Senhor e o evangelho, o poder da palavra te transformar.
É você chegar quebrado, moído pelo pecado e Jesus transformar a sua vida. Mas para que essa transformação seja feita, você precisa renunciar às suas vontades. Renunciar àquilo que você entende por certo e entender que o certo é a palavra de Deus. Para finalizar, irmãos, a oração genuína. Requisito da oração genuína e eficaz. Nós precisamos ser perseverantes. Depois de tudo isso que eu falei aqui, você precisa ser perseverante. E ser perseverante, irmãos, não é orar hoje e estender a mão para receber amanhã. É você orar hoje, amanhã, depois, um ano. Enquanto Deus não te responder, você continua orando e pedindo a Deus. Porque Deus responde aquilo que é perseverante. A perseverança na oração vai te fazer alcançar a vitória. Colossenses capítulo 4, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Persevere, seja paciente. Se você está orando a Deus, pedindo algo ao Senhor, seja perseverante, seja paciente, espera pelo Senhor. O grande problema, irmãos, é que a gente acha que a nossa vida espiritual vai ser como a nossa vida material. As coisas materiais é tudo rápida hoje, irmãos. Não é mais como antigamente. O ser humano é acelerado. Nós já não conseguimos mais esperar. Contar um exemplo para vocês. Eu fui fazer uma pesquisa de um computador que me atendesse. Irmãos, há 10 anos atrás, você ia pegar uma configuração de um computador, comparado a hoje, a velocidade das coisas é muito rápida. O processador de um computador já não é mais o HD, tem que ser o SSD porque é mais rápido. Já tem que ter uma placa top porque é rápida, que você clica, a gente não consegue mais esperar. Lembra daquela época que você conheceu o computador, o Windows 95, que você clicava e ficava girando, esperando. Hoje você não tem mais paciência, você mete a mão lá no botão e desliga. Porque nós estamos acelerados demais. O grande problema é quando a gente quer levar isso para Deus e dizer: Deus, está demorando. Não dá de esperar, vamos atualiza aí. Não, irmãos, Deus é o mesmo, Ele não muda e nunca mudará. Precisamos continuar perseverante. O grande problema, irmãos, esse é o grande problema nós como cristãos, é que a gente quer levar para os pés do Senhor de acordo com a nossa vida do cotidiano. O carro que você tinha era 1.0, era lento demais, não te atende mais hoje, tem que ser um 2.0, turbo. Já não dá mais para você ir de carro, de ônibus, agora tem que ser de avião. Você vai na Marginal Expresso aqui, se tem um trânsito na frente, você logo vai procurar um desvio que você não suporta esperar. Você vai num comércio, tem fila, você volta, porque tem fila, você não aguenta esperar. Estou mentindo, irmãos? Não é verdade? Nós não suportamos esperar, só que o grande problema é que a gente vai para Deus, colocar diante de Deus as nossas petições, falar com o Papai do céu, e a gente não suporta esperar. Só que eu sinto muito em te informar, existem coisas que Deus só vai responder para aqueles que são perseverantes, para aqueles que não desanimam, para aquele que não abaixa a cabeça, mesmo demorando, mas eu estou de joelhos, confiando do mesmo jeito. E como exemplo eu posso usar o exemplo de Caleb. Caleb, que ficou durante 40 anos, recebeu uma promessa. A promessa era de ele herdar uma terra. Ele lutou, ajudou todos a conquistarem as suas posses, as suas terras. Só que chegou um dia que ele chegou para Josué e disse: Josué, agora eu acho que chegou a minha vez, porque Moisés me fez uma promessa, e eu tinha 40 anos, se não me engano ele era 40 anos, hoje eu sou da idade de 80, mas a minha fé continua do mesmo jeito, estou esperando para alcançar aquilo que foi me prometido. Irmãos, talvez não seja 40 anos, estou usando o exemplo de Caleb, mas talvez você está a poucos meses de alcançar a sua bênção, e você está desanimando de orar, de buscar ao Senhor. Seja perseverante. Talvez você iniciou uma campanha de oração com todo vigor, mas no meio do meio para o fim, você começou a desanimar e disse: não aguento mais. É só você, as irmãs aqui têm exemplo disso, começam uma campanha aqui das irmãs, de 30 dias, os primeiros 7 dias vai estar lotada a tupi aqui, de irmãs, lotadas. Mas quando passa do meio para o fim, só ficam mesmo as perseverantes.
Eu não sei como que está a consagração. Mas consagração e círculo de oração, irmãos, é para quem é perseverante na oração, que não desiste. Mesmo difícil, mesmo doendo às vezes, mas você vem arrastado, porque sabe que é por meio da perseverança que nós alcançaremos a vitória. Irmãos, esses são os requisitos, alguns dos requisitos da oração eficaz. E eu fiz isso apenas para linkar com o que Tiago está dizendo para aqueles irmãos. Eles pedem porque pedem mal. E nós precisamos aprender a pedir, aprender a orar, buscar o Senhor, direcionar a nossa oração, ser objetivo na nossa oração, para que a nossa oração possa ser atendida pelo Senhor. Eu nem ia falar de oração hoje, eu nem ia entrar nessa linha. Mas nós precisamos, irmãos, primeiro entender que é necessário orar, e depois nós entender quais são as exigências, quais são o que faz a minha oração ser eficaz, os caminhos que eu devo percorrer para orar. E às vezes a gente está querendo que Deus mande somente pela graça. Existem bênçãos que você orando ou não, irmão, você vai alcançar. Tem bênçãos que você orando ou não, você vai alcançar elas, bênçãos naturais. Amanhã, quando você acordar, você vai respirar, você nem orou para ter a vida. E você vai acordar vivo. É uma bênção que Deus deu, uma dádiva de Deus. O sol que vai estar iluminando o dia, é uma dádiva de Deus, são bênçãos incondicionais. Ela não é condicionada ao que você faz, bênçãos incondicionais. Tantas outras, mas existem bênçãos que eu vou alcançar na minha vida baseadas nas minhas orações, as minhas petições, a minha súplica. Existem bênçãos que nós como igreja vamos receber, irmãos, baseado naquilo que nós estamos pedindo. É por isso que a gente às vezes coloca alguns propósitos e dizemos, irmãos, quem pode, vamos entrar nessa causa, vamos orar. Porque a gente entende que quando a gente ora, irmãos, a nossa oração, se ela for eficaz, Deus ele responde e Deus ele atende. Amém, irmãos? Tiago capítulo 4 e versículo 4. Já estou encerrando, irmãos. Tiago vai dizer no versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Você não pode ser amigo do mundo e querer ser amigo de Deus. Ou você é amigo de um e se torna inimigo do outro, porque servir aos dois não dá. Jesus, certa feita, diz, você não pode servir a dois senhores. E detalhe, irmãos, lendo Tiago 4, a gente entende, Deus tem ciúmes de nós. Ele tem ciúmes de nós, ele não aceita nos dividir. E se você pegar o original do que Tiago está dizendo aqui, irmãos, que ele tem ciúmes de nós, que vai ser no versículo 5, essa palavra ciúmes aí, é o mesmo ciúme que existe no matrimônio, relacionado ao zelo, ao cuidado, de você estar cercando e cuidando, porque se aquela pessoa fizer algo que não te agrada, vai te maltratar. Então a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e aí é o adultério espiritual, a infidelidade a Deus e ao nosso compromisso de dedicação a Ele. Tem tantas referências, significa acatar os pecados, os valores e os prazeres malignos do mundo. Deus não aceitará semelhante amizade, porque Deus é um Deus zeloso. Deus não nos aceita dividir, irmãos. E aí quando eu falo mundo, irmãos, eu estou falando do sistema, do pecado, da pecaminosidade do mundo, a sujeira do mundo, que nós precisamos estar atentos, porque talvez o nosso coração está dividido, porque talvez eu trago para a vida, para a minha vida, tantas imundícias, e o Espírito Santo se afasta de mim. Talvez você até deseja ter, almeja ter a alegria do Espírito Santo na vida, mas se o seu coração está contaminado com as coisas do mundo, impossível Deus habitar, impossível o Espírito Santo habitar. Porque ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Deus não nos divide. Isaías capítulo 54, versículo 5. Profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5. Olha que interessante, irmãos. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o teu nome.
e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele será chamado o Deus de toda a terra. Isaías coloca aqui Deus como marido, e nós como igreja, irmãos, somos a noiva do Cordeiro, e ele tem zelo, ele tem ciúmes de nós. É por isso que o Espírito Santo se entristece quando eu começo a me relacionar demais com o mundo, quando a minha fala, quando o meu jeito, como o meu modo de agir, quando tudo em mim se parece com o mundo, o Espírito Santo se entristece. É por isso que nós somos separados, é por isso que nós somos diferentes, nós somos nazireu de Deus, separado, consagrado a Ele. É por isso que as coisas que são lícitas para o mundo não são para nós. É por isso que nós somos diferentes, irmãos. O apóstolo Paulo já dizia, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Somos diferentes. É por isso que as pessoas precisam olhar para nós e ver esse povo é diferente. Eles não se contaminam com o mundo. Lembrei da conversa que eu estava tendo. Foi no barbeiro. A pergunta que a mim foi feita, e certamente alguém aqui já foi perguntado sobre isso. O que você acha da bebida? De tomar um golinho só de vinho. Será que é pecado? Tem algum texto na Bíblia que proíbe? Tem algum texto... Isso é uma pergunta lá, irmãos, que ele me fez. Que o barbeiro me fez. Só que às vezes, irmãos, se a gente não toma cuidado, nós como igreja, nós nos assemelhamos tanto ao mundo que chega a um ponto de não ter diferença. Para conhecer quem de fato somos, fica difícil. Porque as pessoas já não conseguem perceber, porque eu falo como o mundo, ando como o mundo, os meus negócios são como o comum do mundo, a minha vida é como a do mundo, tudo meu é comum a do mundo. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai ser um extraterrestre, me entendam, por favor, me entendam. Estou dizendo que a nossa vida, o nosso caráter tem que ser moldado ao caráter de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver o caráter de Cristo sendo refletido. As pessoas precisam olhar em mim e ver a humildade, e essa humildade é gerada e produzida pelo Espírito. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver a natureza de Cristo sendo refletida. Só que só teremos essa natureza, irmãos, se nós tivéssemos ou tivermos o fruto do Espírito. Todo o ensino vai finalizar aqui. Todo o ensino de Tiago ou das cartas paulinas, vamos finalizar aqui. Só teremos a natureza de Cristo, a personalidade de Cristo, se nós tivermos os frutos do Espírito Santo. Se eu tiver domínio próprio, mansidão, amor, bondade, se os frutos do Espírito estiver em mim, for produzido em mim, aí sim eu vou me parecer com Cristo. Agora, se as minhas ações, se as minhas reações for igual às do mundo, dificilmente as pessoas vão olhar para mim e vai ver Cristo. Elas vão ver uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, nervosa, uma pessoa, enfim. A amizade do mundo é contra. Coloca aí também, o Gabriel, Jeremias capítulo 3, versículo 20, para a gente finalizar. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E aqui é fazendo uma relação, pode deixar no 3 e 20, Jeremias capítulo 3 e versículo 20. Aí você quebra eu, Gabriel. Jeremias, varão. Eu não entendi o que Adão estava fazendo em Jeremias, né? Jeremias capítulo 3, versículo 20. Deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houvestes comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Aqui está falando do relacionamento conjugal, para fazer um paralelo com o relacionamento que temos com Deus. Irmãos, eu vou finalizar por aqui, mas eu preciso dizer aos irmãos, tudo que nós precisamos fazer é tentar lutar para que esse relacionamento entre nós e o Espírito Santo, entre nós e Deus, seja um relacionamento intacto, que não seja manchado pelo pecado, que não seja maculado pelos desejos obscuros do mundo,
E que a nossa vida seja transparente, todos os dias alimentarmos o Espírito em nós, para que a natureza de Cristo seja refletida. Que as pessoas possam olhar para você e não ver a natureza velha, caída de sua, mas olhar e ver uma natureza transformada. Que os amigos de outrora conheciam você como sendo nervoso, aquele camarada que não aguentava ouvir 2 palavras, olhar para você e ver um homem manso, porque você tem o Espírito Santo e agora você tem a mansidão, que é um fruto do Espírito. Coisa terrível irmãos, é você ver uma pessoa crente que é nervosa, brava, que está pronto para brigar a qualquer momento. Irmãos, a gente não continuou não, mas se a gente fosse ver aqui, o versículo que fala das guerras, se não me engano, é o versículo de número 6, que vai falar das guerras, capítulo 4, versículo 6 ou 7, não sei, mas vai falar das guerras. E detalhe, irmãos, é no meio dos crentes, no meio de nós. Se não tivermos cuidado, vigiar, irmãos, se a natureza de Cristo não estiver em nós, vai haver guerra. Porque um dia ou outro alguém vai me contrariar e eu não vou suportar ser contrariado. Mas que todos nós possamos ter a natureza de Cristo refletida em nós. Para que o Espírito Santo a cada dia tenha liberdade de tomar o controle da nossa vida e a gente ser guiados pelo Espírito Santo. E nós possamos produzir fruto do Espírito Santo, e sermos mansos, humildes, amáveis, receptíveis, que as pessoas possam olhar em nós e ter em nós uma pessoa boa, para chegar perto, e como é bom conviver com você, porque você exala paz na sua vida, mas não é nós, é Cristo em nós. Eu te convido a estar de pé, eu quero orar por você, finalizar esse ensino orando por sua vida. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, Deus, eu venho te pedir, ó Deus, que a cada dia possamos, como igreja, Senhor, ter a natureza do Senhor em nós, que possamos ter a personalidade do Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade de operar, ó Deus, que possamos, ó Deus, mudar a nossa vida, pela ajuda do Espírito Santo, o nosso caráter, as nossas vontades, as nossas paixões, que possam ser supridas, ó Deus, e suprimidas, para que a vontade prevaleça do Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, que as paixões carnais, ó Deus, sejam sufocadas, e que possamos, ó Deus, dar voz ao Espírito Santo, e que como igreja, Pai, possamos ser melhor a cada dia. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajude, ó Pai, sermos melhor em tua presença. É a oração que faço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você crê, diga amém.